Oi, tô aqui para falar de mais um livro com vocês e hoje eu vou falar de um livro que consagrou um personagem no universo e no imaginário de muitas pessoas. Ele já foi apresentado de diversas formas no cinema, em série, né? Na própria literatura a gente ganhou outras versões desse personagem e eu tô falando do vampiro mais famoso de todos. Tô falando de Drácula, de Bram Stoker. Eu não sabia até ler esse livro, depois a gente vai pesquisar, depois que eu acabo de ler o livro eu vou pesquisar sobre ele, né? Que quem criou o Drácula foi o Bram Stoker, né? Então, ele pega toda uma função lá inspirado no Vlad, o Empalador, né? E vai justamente fazer esse personagem. Aqui no livro, a gente acompanha toda uma saga de pessoas que vão caçar o Drácula, né? Então, esse livro, deixa eu começar a situar ele tecnicamente falando para vocês. Então, essa é uma edição comentada, tem várias notas de rodapé bem importantes, assim, que falam sobre palavras, sobre procedimentos da época, por exemplo, como transfusão de sangue, que era uma coisa que era muito experimental e era muito considerada muito perigosa na época, mas que aparece no livro, tá? E o texto do Stoker é de 1897, minha gente. É muito tempo para a gente ainda continuar falando sobre esse personagem. Então aí a gente percebe a dimensão da obra, né? Essa obra aqui tem 464 páginas, tá? Então tem bastante corpo. A tradução aqui é do Alexandre Barbosa de Souza, tá? O que acontece então? Sobre o que é a história em si? A gente começa a acompanhar lá um advogado chamado Jonathan Harker, tá? Que vai fazer um contrato lá na Transilvânia. Onde? Justamente onde? Fazer um contrato de locação com o Conde Drácula. E, minha gente, ele vai lá e só na chegada, quando ele tá chegando nessas redondezas, para ir para lá, já começa a acontecer muitas coisas estranhas. A população olha para ele, assim, quando sabe para onde é que ele vai, com pena dele. E quando ele chega lá, ele praticamente ele se torna prisioneiro do conde. E aí ele não vê muito como sair dessa situação. E ele começa a perceber algumas coisas estranhas acontecendo no castelo, né, à noite. E aí, minha gente, se desenvolve toda a história. Ele passa mais de um mês lá e as pessoas já estão dando ele como morto. Paralelo a isso, está acontecendo histórias relacionadas com a noiva dele, que ficou com a amiga da noiva dele, né? A noiva dele se chama Mina, a amiga se chama Lucy, e que a Lucy está envolvida com três rapazes, que são três pretendentes, né? Não é que ela está envolvida, ela tem três pretendentes, né? Que é o Dr. John Stewart, o Quincy Morris e o Arthur Hamid. Ai, meu Deus, a minha letra, eu não estou entendendo a letra, mas depois eu escrevo aqui direitinho, tá? E que são pretendentes e ela vai escolher, na verdade, o Arthur. Vai ser o cara com que ela vai ficar noiva. Bom, e essa história está se desenvolvendo, tudo mais, até que o Drácula vai embora do castelo e deixa o Jonathan lá, de prisioneiro, tá? Para onde que vai o Drácula? O Drácula está justamente indo para Londres, né? E aí lá ele começa justamente a vitimizar a Lucy, sem que ninguém saiba, obviamente, até então. E ela começa a ficar doente, ela começa a adoecer, né? E dessa doença chamam o John, né? Que é o Sweatherd, que eu acho que é assim que fala. Ele tem um amigo que é um grande médico, que foi justamente quem formou, né, ajudou na formação dele, que é o Dr. Abraham Van Helsing, né? Que é chamado então para ajudar nesse tratamento com a Lucy. Gente, assim, ó, sei que daí começa toda a história a começar a se alinhar, né? Porque ninguém sabe direito o que ela tem, ela parece pálida, sempre é de noite, que ela parece daquele jeito. Até que o Van Helsing começa a juntar as coisinhas, né? Os dados e começa a desconfiar que ela está sendo sugada, né? À noite, porque o sangue dela simplesmente desaparece. Eles ficam tentando fazer transfusão, nisso que eu falei para vocês da transfusão de sangue, que na época não era uma coisa muito explorada, né? Isso é uma coisa interessante do livro. O livro traz vários relatos de avanços científicos que tem na época, né? Que é como, por exemplo, deixa eu só pegar aqui para vocês as minhas anotações. A gente tem ali a questão da taquigrafia, que muitas vezes a Mina escreve em forma de taquigrafia. Também a gente tem os fonógrafos, que é uma gravação, né, que eles fazem com fita, né, para ficar como se fosse um gravador, mas não é ainda um gravador. E a gente tem toda a questão da transfusão de sangue. Então, o Van Helsing é um personagem que ele alinha ciência e fé, porque na verdade, mesmo ele acreditando que aquilo tem algumas questões com questões técnicas, na verdade, né? Como questão dela estar se perdendo sangue e tudo mais, ele também acredita que isso tem uma explicação sobrenatural, que é uma coisa que o John
não acredita, né? Até o Van Helsing conseguir convencer ele disso, demora-se um tempo. Então é a partir da Lucy, do problema de saúde com a Lucy, é que a gente começa a ver todos o desenrolar da história até que se chegar na conclusão de que há alguém por trás disso, existe uma pessoa por trás disso, que é o Conde Drácula. Então esse grupo de amigos começa então a se reunir para ajudar a Lucy, né? Inclusive os ex-pretendentes dela começam ali a tentar ajudar ela, só que não dá bom, né? Ela acaba morrendo, né? E aí depois começam a acontecer coisas estranhas com a figura de uma moça vestida de branco, etc e tal. E aí que tu entende que na verdade ela acabou se tornando uma vampira. Bem, gente, assim, ó. Eu não quero contar muitos detalhes porque o livro é muito rico em detalhes, muito mesmo. Ele é escrito da seguinte forma: tu tens correspondências entre as pessoas, tu tens diários que eles estão escrevendo, porque eles, na verdade, como eles entram no lugar que eles começam a acreditar, né? Quando eles já têm o entendimento de que aquilo, sim, é obra de uma figura metafísica, né, que é um vampiro, que não é uma coisa, não é uma doença, que a Lucy está comedida, quando eles conseguem, quando isso entra na cabecinha deles, né, eles começam a escrever diários porque eles têm medo que alguma coisa aconteça de ruim e eles querem registrar tudo para futuramente ajudar outras pessoas. Então tu tem o diário de todos eles, do Jonathan, da Mina, né, do John, do Van Helsing, próprio Van Helsing, da própria Lucy antes de enquanto ela está comedida pela doença. Então tu tem ali diários de vários personagens, às vezes correspondência entre eles, um telegrama, uma carta que eles escrevam entre eles. Ele é todo escrito dessa forma. Então é como se fosse um testemunho dessas pessoas que vivenciaram isso. Então isso é muito interessante, isso é muito legal, assim. O livro tem algumas barrigas, assim, porque eu acho que tem algumas coisas que poderiam ter se desenvolvido com mais rapidez, sim, né? Mas o livro é muito interessante, a leitura é muito interessante, assim, a forma, a escrita, né, é muito rebuscada, assim. É interessante a gente ler um livro que desafia a gente nesse lugar, né, de buscar dicionário para entender o que os caras estão falando ali. E é um personagem, assim, que entrou no imaginário de todo mundo, né? O Conde Drácula é um personagem que Christopher Lee fez no cinema em 1958. A gente tem o Gary Oldman, que fez uma versão muito próxima, né? Do Coppola, que é o Drácula de Bram Stoker, de 92. E esse filme, para mim, tá muito bem feito, assim. O Coppola, inclusive, ele preenche algumas lacunas, porque no livro a gente não entende muito bem como que o Drácula virou Drácula, né? No filme a gente entende porque o Coppola faz questão de mostrar isso aí. Só que ali tem uma coisa meio romântica, né? Do Drácula com uma mulher que ele amou, papapá. Aqui no livro não tem. O Drácula é um personagem que não tem caráter nenhum, assim. Ele é zero o romântico, ele é totalmente do mal, assim. Ele é uma criatura nefasta. Na verdade, até muitas vezes disforme. E é interessante que ele é metamorfo, assim, porque ele se transforma em cachorro, em cachorro não, em lobo. Não, em cachorro sim. Ele se transforma em lobo, cachorro, ele se transforma em fumaça e morcego, obviamente, né? Então ele tem esse poder que depois, mais pra frente, nas outras obras que a gente vê, isso não aparece com tanta tranquilidade. Agora eu me lembrei, Vamp, que é uma novela brasileira que dos anos 90, que basicamente falava sobre a questão de vampiros. Eu me lembro que o Vlad virava cachorro, se eu não me engano, um cachorro ou um lobo, uma coisa assim, que era o personagem que o Ney La Torraca fazia, que era o Vlad, né? Que é justamente de onde vem a inspiração, o Vlad, o Empalador, para a criação do Drácula pelo Bram Stoker. E o Drácula vem de Draco, né, de dragão, que era justamente um título da família do Vlad III, o Empalador, né? E aqui tem várias formas de tu ver a história. Tem pessoas que veem isso como uma crítica à invasão que tinha de pessoas que vinham do leste europeu para dentro da questão da Inglaterra. Então era uma questão meio purista e essa visão dessa infecção, digamos assim, era o Drácula. Tu tem toda uma conotação ali de uma sexualidade reprimida, com essa coisa toda do sugar o sangue através do pescoço das pessoas, que tem uma coisa de sexualizada ali, de sexual no caso. Tu também tem uma visão diferente das mulheres, porque tanto a Lucy quanto a Mina são mulheres hipervalorizadas e a Mina é sempre falado muito da inteligência dela. Tanto que eles vão, quando eles querem elogiar, eles dizem que ela é tão inteligente quanto um homem. Mas eles sempre falam muito da inteligência dela, ela é uma mulher muito virtuosa, isso é sempre bastante importante, né? Esses dados são relevantes dentro da história. E deixa eu ver se alguma coisa mais que eu queria falar. E é interessante isso, a gente tem um Drácula aqui que é um Conde Drácula que tem fraquezas, né? Ele tem
não pode com objetos religiosos, hóstia, água benta, crucifixo, o sol para ele de jeito nenhum, né? Que a gente tem versões mais modernas, como por exemplo do Menino do Crepúsculo lá, que o Robert Pattinson faz, que é o Edward, que brilha no sol. Então, aqui não, até porque a gente está falando justamente disso, de um personagem que não tem nada de bom, assim. Ele não é bonzinho, ele não tem paixão, ele não tem amor, ele só tem sede de poder e de sangue, de vida, para continuar vivendo eternamente, porque tem isso. A imagem, por exemplo, que o Coppola faz dele velho, que é o Gary Oldman tá impressionante com aquela roupa, é basicamente isso. Ele é apresentado pra gente como um senhor, um conde velho, né, um senhorzinho lá. Né? E aí o que acontece? Ele só se torna jovem através quando ele suga o sangue das vítimas, né? Então é um personagem que todo mundo conhece de alguma forma, já caiu na mão de alguém algum tipo de material sobre, né, ou filme, ou minissérie, ou livro, mas que a gente, quando a gente conhece a origem dele, a gente percebe que ele é muito mais complexo do que a gente pensa, ele é muito mais... me falta até a palavra, ele é muito mais duro do que a gente pensa, assim, ele é mais cruel, ele é mais feio, né? Digamos assim, né? Se a gente pudesse pegar uma palavra feio, no sentido de feio por dentro e por fora, do que a gente imagina. Ele não é aquela coisa que a gente vê, às vezes, por exemplo, com entrevista com vampiro, que os caras estão maravilhosos, eu não tô criticando, mas que tu tem ali vampiros bonitos, sedutores, sexys, né? Assim como em True Blood, que a gente tem a mesma vibe, tu tem vampiros bonitos, sedutores, sexys, né? E aqui não, ele é... Muitas vezes a descrição dele é como se ele fosse uma sombra com os olhos vermelhos, assim, ele não é até disforme, ele não tem uma forma física, é uma presença, né? Uma presença do mal ali na frente daquela pessoa. Então é muito impactante. Eu fiquei com medo algumas vezes, né? E eu tinha feito um vídeo lá para o Instagram que eu falo assim, teve um dia de noite, teve uma noite em que eu tava lendo sozinha em casa e uma coruja começou a piar na árvore. Eu digo assim, vou parar a leitura agora, porque é bem impactante mesmo. Então isso mostra a sedução do personagem, a durabilidade do personagem. Quando uma coisa é bem escrita, olha o tempo que a gente ainda lê, relê e fala, né? Então, ele é um personagem fascinante. A gente tem um fascínio dessa coisa do eterno, né? Daquilo que não morre, daquilo que vai ficar para sempre. E o Drácula é a personificação disso. Só que o Drácula do Bram Stoker, ele é muito ruim. A gente, no imaginário de todo mundo, de uma forma ou de outra, o Drácula tem um lado bom, assim, digamos assim. E no do Stoker não. Até porque eu acho que é por isso que ele não precisa muito ali, não dá uma precisão da origem dele. Ele é um nobre, fala que ele teve batalhas, que ele tem muito orgulho de onde ele veio, da origem dele. Mas ele não disse, por exemplo, se ele era um ser humano, ou se ele sempre foi assim, ou se alguém fez ele ficar assim. Então tu não sabe, né? Tu só sabe que ele é ruim pra caramba, que ele é muito mal. Então assim, fica aqui a minha dica pra vocês, desse livro incrível. Eu não falei muito detalhadamente de toda a história, porque senão perde a graça. E o livro é muito interessante, assim, justamente ver essa jornada desse grupo de amigos encabeçada pelo Van Helsing, que tem um filme também, o homônimo, do que o Hugh Jackman faz, para caçarem o Conde Drácula. E eu digo para vocês que não foi fácil caçar o Conde Drácula. No final, fiquei um pouquinho decepcionada, mas o livro, de modo geral, de pegar num todo, assim, ele é muito, muito legal e te prende, né? É uma leitura que prende. Isso é bastante importante para mim, tá bem? Fica a dica para vocês, então. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.